Boa noite, Ourinhos. Está no ar mais um Há Controvérsias. Na noite de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito importante para a sociedade. A gente vai falar sobre transfobia. A transfobia ainda faz inúmeras vítimas no Brasil. E para falar sobre o tema de hoje, eu recebo a mulher transexual, Paola Rodrigues. Olá, boa noite. Boa noite, Paola. E também o homossexual, Ricardo Caymmi. Boa noite, Bia. Gente, ambos são militantes da causa LGBT e eu vou conversar com eles um pouquinho mais sobre o tema. Gente, eu me perdi um pouco nas siglas na hora de fazer a pauta para o programa. Será que vocês podem me explicar um pouquinho pra gente, para quem tá lá em casa também, como que funciona, o que cada coisa significa, como que é essa denominação das coisas? Entendi. É bem complicado, na verdade, porque as siglas elas vão se adaptando com a atualidade, né? Então, já ouvimos LGBT, LGBTQ, LGBTQI, LGBTTTTT, entendeu? Então, assim, tudo na verdade é uma tentativa de enquadrar todos, categorizar todos, que as pessoas se identifiquem, né, com o movimento. Então, no caso, o L seria lésbicas, o G gays, bi bissexuais, T travestis e transexuais, isso. O Q seria queer e o I seria o intersex, o intersexual, né? E aí, esses dois últimos são bem curiosos, né? O queer, assim, faz pouco tempo que surgiu, devido a essa mudança mesmo, assim, bastante recente de gêneros. Então, de masculino para feminino, de feminino para masculino, né? E o intersexual é o que se identifica nos dois ou não se identifica. Eu acredito que a sigla T, ela deveria tirar o travesti, né, de jogo quando se fala em LGBTQI e deixar somente o transexual. Porque se a gente pegar hoje no Aurélio, no dicionário Aurélio, o significado da palavra travesti significa a pessoa que se traveste, que se veste simplesmente. E a gente que é transexual, homem ou transexual mulher, a gente não se veste simplesmente. A gente é do sexo, né, feminino e masculino, a gente se identifica. Então, tem que haver, né, uma readequação na nossa linguagem em referência a isso. Eu achei legal a Paola tocar nesse ponto da identificação. Existe uma grande diferença entre identificação e orientação sexual. Será que você pode falar um pouquinho mais sobre isso, Sim. Paola? Gênero, quando eu falo em gênero, eu falo em homem e mulher. Quando eu falo em orientação sexual ou em condição sexual, eu prefiro o termo condição sexual. Porque ninguém é orientado a ser homossexual, exatamente. Ninguém é orientado a ser lésbica, seja lá o que for. Então, eu acredito que a sexualidade, ela está ligada diretamente ao que você prefere ali. Já o gênero, não. Você nasce homem e mulher. Eu sou uma mulher transexual, que é o contrário de cisgênero. Então, o que não deve ser confundido é isso, que gênero é diferente de sexualidade. Eu posso, sim, ser uma mulher transexual lésbica, gostar de outra mulher. E eu posso ser uma mulher transexual heterossexual que só, né, curto homens e tal. Então, é uma diversidade muito grande, sim. Né? Então, basta a gente se abrir pro leque e abrir a mentalidade também para entender isso, estar aberto a essas coisas novas que tem aí para aprender. Entendi. E voltando um pouquinho naquela questão da diferença entre a transexualidade e as travestis, existe alguma relação também com o termo drag queen ou é uma coisa mais performática mesmo? Não, a transexualidade e a drag queen, elas são coisas totalmente diferentes. A drag queen, ela está ligada totalmente à arte. A arte é um artista gay que se vê homem, que gosta de outro homem e que vive uma arte da drag queen. E uma mulher pode ser drag, por exemplo. Isso, uma mulher pode ser drag. Eu não sabia disso. Sim, pode ser. E a transexualidade já é diferente, né? Já é uma pessoa que nasceu no gênero, no corpo masculino ou feminino e se identifica no gênero oposto ao seu. E a gente faz readequações a vida inteira pra gente se sentir melhor com nós mesmas. Eu acho que você pegou num ponto muito importante. Essa questão de você não se identificar com o seu corpo e você passar por esse processo de não aceitação de você mesmo. Como que foi isso na sua vida? O que você passou? Eu, desde criança, sempre me via diferente das outras.
Eu nunca gostei de nada masculino. Tudo que era masculino me retraía. Eu ficava com medo. Eu não gostava de me juntar com os moleques da rua pra brincar e tudo mais. E eu sempre fui muito feminina, então eu sempre apanhei muito por isso, né? Meus pais não aceitavam, minha família não aceitava. Era um menino, nasceu homem e era muito feminino. Eu apanhava por tudo. Então foi bem difícil, mas eu acredito que nada na vida, tudo na vida tem um propósito. E se eu tô viva hoje é porque é pra ser. E hoje eu sou bem mais feliz, bem mais completa e não desprezo a minha história de antes. Porque eu passei por muita turbulência hoje para me entender mulher transexual. E só há 2 anos atrás que eu venho vivendo essa experiência maravilhosa e que é isso que eu quero pra minha vida. A transexualidade, viver o que eu acredito que Deus tenha pra mim. Sim. E como você disse, infelizmente, a violência contra as transexuais e os transexuais está muito impregnada ainda na nossa sociedade, né? Eu tô com uns dados aqui que segundo a ONG Transgender Europe, chama TGEU, a comunidade transexual é a que mais sofre violência aqui no Brasil. E a expectativa de vida de vocês é de 35 anos. Eu fiquei abismada na hora que eu vi isso. Falei, gente, é a expectativa de vida de um país de terceiro mundo super, hiper, mega mal desenvolvido, sabe? Outra coisa também que eu achei incrível, de horrível, né? Que as denúncias feitas pelo Disque Denúncia contra a comunidade LGBTQ é que 51% corresponde contra transexuais. É a grande maioria, né? Sim, quando a gente fala em vida, em viver 35 anos apenas, que é isso que infelizmente os dados têm pra mim, que sou uma mulher transexual, isso refere à grande maioria das meninas que vivem na rua, tanto pela exposição da prostituição, pela exposição do corpo, pela exposição do sexo fácil. E isso está ligado também a falta de emprego, de oportunidades de emprego, né? Porque, assim, a gente tem um potencial maravilhoso, a gente é a pessoa normal igual a qualquer outra. A gente só está vivendo aquilo que é para nossa vida. Então, a sociedade, que infelizmente é muito machista, que é regida por um sistema machista e hierárquico, não deixa a gente, a maioria, viver hoje dentro de um sistema trabalhista, né? Então isso acaba acontecendo, a morte rápida, ou por doença, ou por assassinato, que a gente vê muito isso, infelizmente. E basta a gente correr atrás. Eu sou uma mulher transexual enfermeira que não aceitei esses dados para mim e que vive uma vida completamente diferente do que a grande maioria vive. Hoje eu trabalho há 3 anos na Santa Casa da cidade atual, onde eu vivo, Ourinhos, e me dou super bem com toda a equipe, com todo mundo, sou respeitada, tenho minha identidade respeitada o tempo todo pela instituição, e isso é muito importante, é isso que eu sonho para todas nós, mulheres transexuais, que vivam isso que eu vivo hoje. Sim. Gente, a Paola é uma exceção aos dados que acontecem aqui no Brasil, e a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco. Não sai daí não que a gente já volta. Boa noite, gente. Estamos de volta com a Controvérsias e hoje eu tô recebendo a Paola Rodrigues, que é uma mulher transexual, e o Ricardo Caymmi, que é o nosso amigo homossexual. Gente, obrigada mais uma vez por estarem aqui hoje. E no primeiro bloco a gente estava falando sobre finalizamos falando sobre a Paola trabalhar na Santa Casa. A Paola, ela é enfermeira e ela é uma exceção à regra. 90% das transexuais, das mulheres transexuais no Brasil estão na prostituição. Isso é um dado da ANTRA, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil. Vocês podem explicar o porquê isso acontece? Essa marginalização toda em nós, mulheres transexuais, é dada justamente pela falta de oportunidades que a gente tem. A gente tem um grande número de meninas travestis e transexuais que são evadidas das escolas hoje e até de homens transexuais porque não tem a identidade de gênero respeitada, não tem o nome respeitado,
não pode fazer uso do banheiro masculino ou feminino, de acordo com a sua identidade de gênero. E isso faz com que a nossa porcentagem de especialidade, falo voltada ao estudo, seja muito menor. Ou nem tenha, a grande maioria não tenha estudo. Faltam condições básicas para que uma trans possa ir para a escola, ser respeitada, conseguir o conteúdo de lá. Viver todo o sistema do que uma pessoa cisgênero tem, né? Que é progredir no ensino fundamental, entrar no médio, entrar numa faculdade, entrar numa empresa. A gente não tem essa oportunidade. Eu fui contra sempre e consegui. Hoje eu sou uma técnica em enfermagem, trabalho há 3 anos e me dou super bem, graças a Deus, onde eu vivo, onde eu trabalho. Claro que a gente enfrenta o preconceito, o machismo, de um ou outro. Sempre vai ter, nada vai ser 100%, infelizmente. Mas a gente está aí para isso. Há um estereótipo, né, de que as trans o estereótipo assim direto de que são garotas de programa, sabe? E não é, e por mais que seja, elas merecem uma condição de trabalho digna, pelo menos, né? E a questão do machismo, a questão da homofobia, a questão do racismo, são coisas muito enraizadas, sabe? Só que atualmente a gente precisa muito conversar sobre isso, inclusive nas escolas, que hoje a gente pode perceber que a taxa de suicídio, por exemplo, e tentativas de suicídios aumentaram, sabe? E se você for dar uma atenção maior para essas crianças, para esses adolescentes, esses jovens, existem questões sobre a sexualidade, sobre a identidade de gênero que, por conta do desconhecimento, acontece uma banalização, né? Uma demonização da sexualidade. E é importante que a gente converse mais sobre isso, que a gente tenha mais informação sobre isso, né? E essa questão da prostituição está tão viva entre o meio das meninas transexuais, não é por não ser uma prostituta que eu estou livre, né, desse estereótipo. Eu vivo sim, infelizmente é um fantasma que me segue, porque a gente, por mais que eu esteja com uma roupa comportada, eu vou ser parada na rua sim, vou ser perguntada, questionada quanto que é o programa, infelizmente, de pessoas que não me conhecem. Até de pessoas que me conhecem também me veem como algo fácil, né? E na verdade não é assim. Tem que haver o respeito e tem que haver o se pôr no lugar do próximo, né? E ver que... Mas aí eu acho que é onde entra o machismo, né? Que sofre tanto as mulheres cisgêneros quanto as transexuais e os homossexuais. Porque não há respeito pela condição sexual, não há respeito pela mulher em si, independente dela ser cis ou trans. O homem se acha no direito de te interpelar e perguntar quanto é o programa, entendeu? Até que ponto ele pode fazer isso com uma pessoa, né? Aí, eu até tava pensando, né, o tal do machismo dobrado. Nós, mulheres, nós sofremos o machismo, claro. Mas eu acredito que você sofra o dobro. Porque além de você lidar com isso sendo uma mulher, você tem que lidar com isso sendo uma mulher que rejeitou o corpo de um homem, né? Que rejeitou se identificar como um homem. Isso é complicado e gera aquela violência exacerbada, né? Sim, é isso que é inaceitável para eles, né? Eles não aceitam a figura deles sendo transformada de acordo com o tempo, naquilo que eu quero para mim. Né? E infelizmente a gente vive isso muito próximo, até a hipersexualização nossa é muito maior, né? Claro que no meio das mulheres cisgênero existe, mas no meio das transexuais é tipo dobro, sabe? E isso é muito chato para mim como mulher, porque eu não dou o direito para ninguém estar me olhando com olhar sexual. Mas assim, é aquela questão, eu não mando na visão do próximo. Então ele pensa a meu respeito o que ele quer. Porém, eu vivo o que eu sou, da maneira que eu gosto e do jeito que eu sou. Não é por pôr uma roupa, um vestido mais colado, uma roupa que exalta as minhas curvas, que eu estou dando liberdade para um homem, para qualquer pessoa chegar em mim e colocar a mão no meu corpo. Né? E aí, diante a negativa, né, o homem age com você como age com a cisgênero, partindo para agressão. E até falando sobre isso, tenho dados mais impressionantes aqui ainda da Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil.
Em 2016, foram 127 pessoas mortas, pessoas transexuais, tanto homens quanto mulheres. Neste ano, em menos de 7 meses, já foram 90. Ou seja, nós já dobramos, nós já atingimos a metade do ano passado e ainda falta mais da metade, na verdade, né? Nós atingimos e ainda falta muita coisa. Então é um absurdo, né, isso. Eu ia falar um pouco desse exercício, né, de você refletir sobre as suas ações. Porque essa questão do machismo, do preconceito em geral, ela é uma coisa muito, assim, intrínseca, né? Ela é enraizada, né? E é doloroso você fazer esse pensamento, essa reflexão. Então, assim, por mais que você esteja envolvida na causa, você tem que estar constantemente atenta às suas ações, aos seus movimentos ali na sociedade, porque a gente não tá tipo, livre de, por exemplo, ser homofóbico, de ser machista, de ser racista, né? Porque é algo muito, muito enraizado mesmo. Mas é importante que a gente faça essa observação sempre, para que a gente consiga proporcionar uma socialização melhor, né? Uma convivência mais harmoniosa. Com certeza. E hoje a gente tem meninas transexuais morrendo simplesmente por ser meninas transexuais. Não por estar na rua fazendo um programa, não por estar tendo o direito de trabalhar como quiser, né? Porque a gente tem esse direito. E a gente tem o caso da Dandara, que morreu no interior de Fortaleza, apedrejada, escorraçada por pessoas da vila onde ela morava, né? Simplesmente por ser transexual. Sim. É uma coisa que o homem ainda não aprendeu a aceitar e que cabe a nós ensinar eles a aceitar. Porque, não infelizmente, aprendeu. A maturidade masculina, ela chega, não sei a partir de que idade, porque tá faltando muita maturidade para o homem saber respeitar tanto a mulher transexual, quanto a mulher cisgênero, quanto o meio que ele vive, né? Porque não somente nós mulheres sofremos, né? Como os gays sofrem, porque quando o homem quer atingir o coleguinha, e o que ele fala? Ai, seu viado, ai, gay, ai, não sei o quê. Porque é diferente da linha da normatividade que ele está inserido, né? Sim. Só que essa linha da normatividade nem deveria existir, sabe? Porque antes de tudo, somos todos humanos nessa questão. Sim. Nós vivemos, nós sofremos, nós temos as mesmas dores, entendeu? Sim. Então, assim, é uma linha que foi criada historicamente, sabe? De você ter que ser um homem, de você ter que ser masculino, de o homem fazer o papel da força, a mulher fazer o papel do cuidado, do acolhimento, sabe? É uma coisa bem, bem antiga, sabe? Mas a gente precisa realmente abrir a mente para essa atualidade, porque estamos aqui e nós precisamos da nossa visibilidade. E afinal de contas, o que é ser normal, né? Exatamente. A gente vive num mundo em 7 bilhões de pessoas, é isso? E eu não sei o que é ser normal. Gente, então é isso. A gente tá ficando aqui com o segundo bloco. A gente volta daqui a pouquinho com o terceiro. Não sai daí que é rapidinho. Um beijo. Oi, gente, voltamos do intervalo e eu tô aqui com a Paola Rodrigues e com o Ricardo Caymmi. Gente, muito obrigada mais uma vez. Agradeço o convite. Imagina. Eu acho importante agora a gente voltar e falar sobre o homem trans, que a gente ainda não tocou sobre esse assunto. E para falar sobre isso, a gente convidou o Lorenzo Cunha. Ele é um universitário lá de Marília e ele vai contar um pouquinho mais sobre a história dele pra gente. Confere aí no vídeo. Meu nome é Lorenzo Cunha, eu tenho 20 anos. Atualmente eu moro em Marília, faço Ciências Sociais na Unesp. E bem, eu acredito que a transexualidade ela acontece para cada indivíduo de formas e em tempos diferentes. No meu caso, por exemplo, quando criança era algo muito perceptível, assim, porque apesar de eu não conseguir me encaixar muito nem no grupo dos meninos, nem no grupo das meninas, por não me sentir parte de ambos, no momento em que eu conseguia ter alguma aproximação, era muito visível um destaque maior nos padrões de gêneros imposto pro masculino, tanto na forma de brincar como na forma de me vestir e tudo mais. Mas eu acredito que a pior parte da minha vida foi na adolescência, porque quando criança você encara tudo de uma forma muito natural, você leva as coisas com uma certa leveza. Na adolescência eu vi o meu corpo mudando e aquilo pra mim era um pesadelo, não era nada do que eu esperava. Eu odiava.
tudo o que estava acontecendo, eu não conseguia lidar com aquilo. Então eu buscava o tempo todo formas de manter um equilíbrio. Teve um momento que eu não aguentava mais lidar com tudo isso. Quando eu tinha por volta de uns 15 anos, eu tentei suicídio, porque não tinha mais forças para lutar com todas as mudanças e com toda aquela confusão que estava na minha mente. O meu primeiro contato com a transexualidade foi por volta de uns 16 para 17 anos. Ao mesmo tempo em que eu me sentia completo com aquelas informações por perceber que existiam pessoas iguais a mim e que eu não estava sozinho, eu pensava nas pessoas que conviviam comigo, os meus amigos, a minha família, todo mundo que estava ao meu redor, e pensava na reação deles, de como isso seria para eles, o impacto que isso causaria. Então, por grande parte, eu comecei a me negar. Eu comecei a dizer pra mim mesmo que eu não era isso, que eu não precisava disso, que era algo que ia passar. Mas chegou um momento que não dava, assim, pra mentir, pra fingir mais, pra enganar as pessoas, pra deixar as pessoas felizes. Tava na hora de começar a me preocupar comigo mesmo. Então foi quando eu decidi iniciar a transição. E quando você inicia a transição, você acha que todos os seus problemas vão ser resolvidos ali. Mas na real, eles só estão começando, porque não temos profissionais preparados para lidar com a gente, não temos pessoas informadas para isso. Porque para eles é muito mais fácil empurrar a gente para debaixo do tapete, fingir que a gente não existe, do que se informar, tentar entender e nos ajudar. O Brasil, ele é o país que mais mata travestis e transexuais no mundo. Isso acontece porque a gente não aprende desde pequeno que existem diferenças e que tá tudo bem com isso, que nós devemos respeitar. Não podemos tirar a nossa vida por causa disso, muito menos tirar a vida de uma outra pessoa. Com base em tudo que eu vivi até hoje, de todas as coisas que eu enfrento todos os dias, eu queria pedir que, por favor, não se limitem às nossas genitais. Nós somos muito mais do que isso, nós temos uma vivência, nós temos uma história. Isso não deve ser deixado para trás. Caso algum transexual esteja vendo isso, eu queria te dizer que você não tá sozinho, que nós estamos juntos nessa luta e que nós vamos mostrar que a gente existe e que a gente tem força e que somos pessoas normais como qualquer outra. É isso. Obrigada, Lorenzo, pela sua participação. Espero que da próxima vez a gente se encontre aqui no estúdio. E voltando aqui para os meus convidados, eu queria te perguntar uma coisa, Paola. Como você gosta de ser tratada? Paola Como uma rainha. Paola e totalmente no feminino, porque hoje em dia o que a gente tem, o que eu passo muito no meu dia a dia é que assim, a pessoa sabe do meu nome social, me trata no meu nome social, porém os pronomes são masculinos. Aí eu tenho que, infelizmente, me dar o trabalho e falar, colega, não é assim, é assado, não é ele, é ela. Mas assim, isso é uma luta diária que a gente vai ter que, né, infelizmente, passar a vida inteira superando e lutando. Na dúvida, pergunte. Na dúvida, pergunte, Como é gente. seu nome? Sim. Acho que é uma dúvida que o pessoal de casa tem. Isso ofende perguntar como você gosta de ser tratada? Não ofende, de jeito nenhum. Ofende mais você tratar no masculino uma pessoa que você vê que tem uma figura feminina, do que você tratar todo o tempo no masculino, sendo que ela gosta de ser tratada como uma mulher, tanto no nome social quanto nos pronomes. Isso é bem mais legal, você chegar e perguntar e mostra que você está apto ou querendo ajudar e a melhorar também, né? Porque o dia que alguém me trata no masculino, eu falo, nossa, acabou. E isso até a gente volta naquele assunto sobre você ter a aceitação do seu nome social no seu local de trabalho. Como que foi na época? Como que você fez o requerimento para trocar isso? E como que está sendo hoje? Já passou por um período de adaptação ou ainda está nesse período de adaptação? Sim, antes da minha... Quando eu comecei a trabalhar onde eu trabalho hoje, eu estava no início da minha transição. Mas eu ainda tinha muito medo. Aí eu peguei, deletei toda a minha conta pessoal no Facebook naquela época com nome antigo, de registro e tal. E comecei tudo como Paola. E a primeira pessoa que eu adicionei foi uma das minhas chefes. E ela viu, não foi preciso eu comentar com ela, não cheguei para ela e falei... E assim, ela é cristã. É importante a gente deixar isso em ênfase, porque ela é uma pessoa cristã, uma pessoa que respeita completamente, me apoia muito, me dá conselhos e é uma mãezona pra mim. E ela chegou pra mim, comentou, falou e tal, daí eu agradeci por ela estar me tratando no feminino e ela passou para as outras chefias dela. E eu tinha muito medo
né, chefe geral e tal. Daí um dia a chefe geral da Santa Casa foi chamar minha atenção e falou assim: Paola, querida, vamos tirar o brinquinho da orelha? E eu fiquei, oi? Daí, tipo assim, eu tirei o brinco da orelha em êxtase, não pela bronca, mas sim pelo nome social, por ela falar o meu nome, sendo que eu não tinha falado ainda com ela sobre essa questão. Então, assim, sempre foi muito bem aceito no meu âmbito de trabalho. E eu nunca tive nenhuma resistência da parte deles. Pelo contrário, a Santa Casa é uma empresa onde me dá muita liberdade para me agir como uma mulher, para me usar desde o banheiro feminino até meu nome social dentro da empresa. E é uma empresa que está abrindo portas para mim. E eu não posso reclamar, eu só tenho a agradecer. Paola, teve alguma situação que te deixou constrangida lá no meio de trabalho? Teve, de médicos. Muitos médicos, infelizmente, ainda me tratam no masculino, se recusam. Eu sei que isso é pelo machismo. Eu sei que e eu quero dar tempo ao tempo, eu não quero, sabe, ser muito sistemática, chegar no RH da empresa e reclamar, sabe? Porque é uma empresa que está me abrindo muitas portas e está sendo super aceita com a minha questão de gênero. E não é um ou outro que vai estragar isso, infelizmente. Felizmente. Eu queria te perguntar outra coisa também. Onde você encontrou apoio para fazer a transição? Foi na família? Foi numa psicóloga? Foi num amigo? Onde? Em mim mesma. Em mim mesma. E eu olhei pro meu derredor, assim, chegou uma época que eu sempre procurei muito uma coisa que me definisse, eu nunca achei. Aí chegou um belo dia, só que assim, tudo em mim era muito feminino, era tudo meu, desde agir, desde jeito de falar, desde jeito de andar, desde jeito de se vestir, era tudo muito feminino. E um belo dia um amigo meu falou assim, você é uma mulher transexual. Eu falei, você tá louco? Imagina, para, eu tô ótima, não sei o que e tal. Depois de uns 3 meses eu fiquei com aquilo na cabeça, pensando, e realmente eu fui buscar ajuda com outras meninas com relação à hormonização. Porque isso é uma questão que, infelizmente, muitas de nós ainda sofrem, tem muitas de nós morrendo, porque o número de meninas transexuais está crescendo a cada dia mais. E a gente quer um corpo de acordo com a nossa mentalidade, de acordo com o nosso gênero. E muitas meninas acabam indo desesperadamente, partindo para a automedicação sozinha, o que não pode. Não há apoio por exemplo, cidades pequenas, né? Não há apoio nas UBS de saúde, nos centros de saúde, não há apoio na nossa região. Há apoio sim, grandes centros, São Paulo, Rio de Janeiro, grandes capitais já oferecem endocrinologistas e especialistas já aptos, né, para medicação, para o Sistema Único de Saúde, o SUS, já está dando medicações, já está dando apoio muito para as meninas que moram nesses grandes centros. As que moram já para os pequenos, para o interior, não tem esse apoio, infelizmente, que é isso que a gente tem que ver, essa política pública de saúde para disponibilizar atendimento para todas. O número de meninas trans tem subido pra caramba, sim, nos interiores. Muitos. Assim. Sim. Gente, infelizmente nosso horário está acabando. Eu acho que isso rende mais um programa lotado, cheio de informação legal pra gente fazer de novo. Mas hoje é isso. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês. Paola, muito obrigada pelo seu depoimento, foi muito importante. Obrigada a você por abrir esse espaço maravilhoso que eu acho que é de grande importância para todo mundo. Informação nunca é demais. E a gente defender sempre um ao outro também não custa nada. Não é por você não ser uma mulher transexual, ou não ser um homem trans, ou não ser um gay, não ser uma lésbica, que você não vai se importar com a causa. Se importe, se ponha no lugar do próximo. Sim. E gostaria de agradecer também o Ricardo Caymmi, nosso amigo, que foi um super apoio aqui hoje, me ajudou a entrevistar também a Paola. Eu super agradeço, eu acho mais do que importante dar visibilidade, principalmente quando o assunto é trans, para uma mulher ou um homem trans, né? E a gente só tem a aprender com isso, ouvindo, né, conversando no diálogo, e sempre que precisar, tô aí. Então é isso, gente. A gente tá ficando por aqui. Semana que vem tem mais Há Controvérsias com algum tema polêmico e super relevante para a sociedade. É isso, brigadão, um beijo.
Gente, não podemos esquecer que junho foi o mês internacional de comemoração do orgulho LGBT. Eles devem passar uma mensagem para vocês muito bacana, para vocês lembrarem que o preconceito tem que ser combatido todos os dias e o respeito tem que prevalecer também todos os dias, não é mesmo, gente? Todo mundo enfrenta uma batalha interna, sabe? Independente dos motivos. Então eu acho importante que você tenha uma empatia com os outros, principalmente com o que você considera diferente, né? Porque pode causar medo ou raiva, mas lute contra isso, tenha respeito, tente conhecer aquele seu amiguinho que você, né, não tem muita intimidade, porque ele pode ser uma pessoa muito incrível. Então, respeito sempre. Falando sobre empatia, a gente queria falar sobre se pôr no lugar do próximo, né? A gente respeitar aquilo que é diferente, a gente respeitar uma causa que não é LGBT, é uma causa humana, é uma causa de todos nós, que combate não só a LGBTfobia, mas ela combate todo tipo de preconceito e de discriminação, porque a gente tem um grande número de pessoas morrendo por conta da sua piadinha, seja transfóbica, seja homofóbica. Tem gente morrendo. Então, assim, vamos melhorar, né? E vamos se conscientizar. E a luta é de todos. Sempre, amiga. É isso, gente. Vamos ser um ser humano melhor a cada dia. Viva a diversidade. Obrigada, gente. Beijo!